Se você está feliz, dá um glória a Deus aí. Quem gostou da novidade aí? Glória a Deus. Assim como eu falei pela manhã, somente na igreja, quando acaba um jornal, a gente bate palma, né? Alguém bate palma em casa quando acaba um jornal? Mas glória a Deus. Voltado para isso, nós estamos num tempo da igreja, que nós estamos num tempo de mudança de cultura. Para mudar e entender o que o Senhor quer fazer, e para isso precisa ter sensibilidade. Toda mudança, irmãos, gera um desafio. Toda mudança é você sair do conforto, por isso que é desafiador. Muitos não gostam de mudança, porque mudança você tem que deixar o conforto. Você tem que saber lidar com novidade. Você tem que estar disposto a mudar ou a ser tratado. E quando nós falamos sobre mudança de cultura, é porque muitas vezes nós nos habituamos com alguma coisa e tá bom assim, para que mexer? Mas eu acredito que é um tempo onde o Senhor quer falar conosco. Quantos estão de coração aberto hoje? Então eu quero te convidar a você abrir o seu coração e permitir que o Senhor, Ele venha fazer algo na sua vida hoje. Quantos estão dispostos? Então, primeiramente, irmãos, eu quero agradecer a sua vida. Porque se você está aqui hoje, você faz parte. E para nós temos uma eterna gratidão através de cada um tem participado dessa obra, por acreditar nessa obra. E nós acreditamos, irmãos, que não se faz igreja sozinho. Nós precisamos uns dos outros, amém? Você pode olhar para alguém e falar, você precisa de alguém, você não faz nada sozinho. Eu sei que é difícil a gente assumir isso, irmãos, porque a gente gosta, muitas vezes, de ser cabeça dura, ser difícil, sim ou não? Mas aprenda algo, nós precisamos um dos outros. Para tudo, irmãos, para você ter um filho, você precisa de alguém, sim ou não? Aí vai ter uns espertos que vão falar assim, mas hoje existe inseminação artificial. E você faz isso sozinho? Você precisa da semente do homem, você precisa de um médico, você precisa de um centro cirúrgico, sei lá, alguma coisa, uma operação, algum procedimento. Ou seja, entenda isso, irmãos. Para tudo nós precisamos de pessoas. Então, para ser igreja, ninguém é igreja sozinho. Para ser igreja, eu preciso de vocês e vocês precisam um dos outros. Por isso, irmãos, nós precisamos entender essa cultura. Não dá para fazer nada sozinho, nós precisamos valorizar os irmãos. E precisamos entender, irmãos, não tem nada demais, não tem nada errado você querer ouvir uma outra palavra, você querer visitar outra igreja, não tem nada de errado você ouvir algo no YouTube. Mas o que eu quero te dizer nessa noite também para uma mudança de cultura? Aprenda a valorizar o que Deus deu na sua mão. Muitas vezes você valoriza mais o casamento dos outros, você valoriza o filho dos outros, você valoriza o ministério dos outros, você valoriza o trabalho dos outros, porque tudo parece que é melhor. Mas o grande desafio é quando você caminha junto, que você aprende a valorizar, mesmo conhecendo os defeitos, mesmo sabendo das limitações. Então, irmão, você realmente quer viver o melhor tempo do Senhor na sua vida? Valoriza o que Deus tem colocado na sua mão. Não tem nada de errado, mais uma vez dizendo, não tem nada de errado você valorizar um louvor de fora, uma palavra de fora, nada disso, está tudo certo. O problema é quando você deixa de valorizar o que Deus tem te dado. Seu casamento é a mesma coisa, sua família é a mesma coisa, seu trabalho é a mesma coisa. Então nós não fazemos nada sozinho, nós precisamos uns dos outros. E quando nós entendemos isso, a chave vira. Porque eu entendo que eu preciso do meu irmão e sozinho eu não chego a lugar nenhum. Sozinho eu posso ir mais rápido. Mas quando eu estou em comunhão com os irmãos, eu vou muito mais longe. E esse é o desafio, irmãos. Não tem a ver com velocidade, mas tem a ver com constância. Não é o quanto rápido eu estou indo, mas o quanto constante eu permaneço no propósito que o Senhor me chamou. Por isso nós precisamos uns dos outros. E eu quero abrir um parênteses aqui e te fazer um convite. Se envolva como igreja. Se você vem para a igreja já há um tempo, eu quero te fazer um desafio, te convidar para você fazer parte de um ministério da igreja. Tem o diaconato, tem a classinha, tem a mídia, tem a equipe técnica, tem outros ministérios que acontecem aqui, eu posso falar um monte, cozinha, secretaria, tem tantos outros, diaconato, acho que eu já falei. Se envolva com a gente. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te falar, quando você se envolve, você cresce. Quando você se envolve, você avança. Quando você se envolve, você está conectado. Água parada dá dengue, água parada gera morte. Quando nós estamos parados, nós não crescemos. Então eu quero te fazer um desafio, você quer crescer? Se envolva. Ainda que seja difícil, mas se envolva, porque quando você está envolvido, você está avançando. Eu posso contar N testemunhos aqui de jovens, inclusive a minha vida, só não sou jovem mais, mas também, de algo que através da igreja eu cresci. Quer um exemplo? Através da igreja eu aprendi dinâmica, eu aprendi a lidar com pessoas, eu aprendi dinâmica de grupo, eu aprendi a falar em público. E tudo isso me faz crescer no meu casamento, faz crescer profissionalmente, faz crescer em tudo.
Muitos jovens aqui podem testemunhar isso. O que eu estou dizendo? Quando você se envolve, você cresce. Como igreja, quando você se envolve, você avança. Você está conectado, você não está isolado, você não é uma presa fácil. Por quê? Porque você está envolvido, você é uma família, você não está sozinho. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Nós precisamos uns dos outros. Então eu quero te fazer esse convite. Participe conosco, se envolva como igreja. Não ande sozinho. Todo mundo aqui, em alguma área, em algum perfil você tem para você falar, eu me encaixo nisso. Nós temos aqui o resgate, temos a intercessão, temos o social, temos tantas outras coisas, empreendedores, tantas outras coisas que acontecem durante a semana também. E quero te convidar a você fazer parte da igreja. Não fique sozinho. Amém? Então olha para o seu irmão e fala, esse é o desafio para você. Fala, você não veio aqui por acaso. Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 3. Filipenses 1:3. Quem achou, diga amém. De manhã os irmãos são mais crentes, eu ouço mais barulho de Bíblia aqui. Quem achou, diga amém. Quem está lendo na TV, diga amém. Então acompanhe comigo até o versículo 6. Diz assim: eu agradeço, sou grato, eu dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações por todos vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E eu estou certo, eu estou convencido de que aquele Deus, Jesus, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? O que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? Ele está dizendo, no primeiro momento, gratidão, aquilo que eu comecei aqui na introdução da palavra. Gratidão por você fazer parte, porque ninguém sozinho faz nada. Paulo está reconhecendo que só existe a igreja porque existem pessoas envolvidas. E ele está dizendo, eu sou grato, eu agradeço todas as vezes que me lembro de você. Por quê? Por causa de tudo que você tem cooperado ao Evangelho. O que é cooperar com o Evangelho? É participar, é se envolver. E ele diz que isso gera uma gratidão ao ponto de ele falar, eu coloco vocês em minhas orações, porque a oração é uma forma de você ser grato e reconhecer tudo que Deus tem feito. E ele diz ainda mais, ele diz, e eu estou convencido, eu tenho convicção de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele há de cumprir sobre a vida de vocês. Irmãos, isso nos ensina algo. Olha para o seu irmão e diga assim, a igreja é coletiva. O trabalho, ele é em equipe, irmãos. Paulo, ele está reconhecendo, mesmo ele sendo um grande apóstolo, ele está reconhecendo que só é possível tudo que está acontecendo, porque existem pessoas envolvidas. Isso nos ensina algo, irmãos, ninguém faz igreja sozinho. Pastor sem irmãos junto não é pastor. Um ministério sem equipe não é ministério. Então nós precisamos um dos outros, e isso é uma mudança de cultura onde eu quero entrar nessa noite. O porquê que nós trabalhamos na casa do Senhor? Por que nós nos envolvemos na igreja? Porque eu gosto do irmão tal? É porque eu gosto de fazer isso? Irmão, se for gosto, amanhã você não gosta mais, você abandona tudo. Qual que é a convicção ou qual que é a motivação real de tudo que você faz? Irmãos, porque se for porque eu gosto, porque eu acho legal, amanhã talvez você não ache mais legal. Olha o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Ele diz assim, eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Versículo 7, diz, de modo de que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. O que esse texto nos ensina, irmãos? Nos ensina a entender que tudo que nós fazemos não é nosso, é de Deus. Não importa quem plantou, quem regou, quem vai colher, mas quem dá o crescimento, quem faz a obra é o Senhor. Isso nos ensina a gente aprender a não se apegar e pegar para nós como se isso ninguém mexe. Não, é do Senhor. Se eu estiver fazendo porque é meu, então está tudo errado, entrega, porque não é nosso, é de Deus. E a Bíblia está nos ensinando isso, que um planta, o outro vai regar, o outro vai desfrutar. A igreja foi isso, irmãos. Existe uma história, nós não chegamos aqui por acaso. A igreja no Brasil não começou aqui em Rio Grande não, mas existe uma história que não cabe a contar hoje, mas sobre a igreja vir para o Brasil, ser plantada, o evangelho chegar aqui.
Existe uma história para a igreja de Rio Grande da Serra estar aqui hoje. Não é por acaso, existem pessoas que vieram antes. Então nós precisamos reconhecer que nada é nosso. Porque quando nós achamos que eu que fiz, é meu, está tudo errado. Então a Bíblia está dizendo que um planta, o outro colhe, mas não é nosso, é Deus que dá o crescimento. E olha que interessante, continuando, ele diz versículo 8. Leia comigo, versículo 8, vamos ler até o versículo 14. Diz assim: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Irmãos, olha que interessante, ele diz que há recompensa sobre o trabalho, e ele está dizendo que cada um tem um propósito, ou seja, há um propósito específico para cada um, e há recompensa para cada um que está trabalhando. Para quem que nós estamos trabalhando, irmãos? É para o Senhor, então o trabalho não é em vão, vale a pena. Continuando, ele diz: pois nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. A Bíblia diz que nós somos edifício, nós estamos edificados, alicerçados em Cristo. Cristo é o alicerce. E ele diz que nós somos edifício de Deus. O que nós temos edificado nesses dias? Qual tipo de edificação nós estamos fazendo? E esse texto fala sobre isso. Continuando, ele diz no versículo 10: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Ou seja, é uma equipe, nós não fazemos sozinho. E ele diz: contudo, veja cada um como constrói, ou seja, vigia, não faça de qualquer jeito, tem padrão, tem excelência. Porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto. Que alicerce é esse? Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, e aqui ele entra num ponto falando sobre excelência, irmãos. Que tipo de construção, que tipo de obra nós estamos edificando? Ele diz: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata e pedras preciosas, aqui fala de excelência. Fala de pagar um preço alto, fala de entregar o melhor. Ou constrói com madeira, feno e palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, e ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade de cada um. Versículo 14: se o que alguém construiu permanecer, este receberá uma recompensa. Lembra que nós falamos que cada um constrói segundo um propósito específico, e todos recebem uma recompensa? E aqui ele está dizendo o quê? Que tudo aquilo que nós construirmos, se permanecer, esse trabalho, essa construção terá uma recompensa. Agora deixa eu te falar algo: como que nós sabemos se essa obra que nós estamos edificando vai permanecer? Depende da excelência. Porque a Bíblia diz que uns constroem com ouro, prata e pedras preciosas. Outros constroem com madeira, feno e palha. E tudo vai passar pelo fogo. Agora uma pergunta básica: passando pelo fogo, madeira, palha e feno permanece? Consome. Ouro, prata e pedras preciosas, quando passa pelo fogo, purifica, é aprimorado. Que tipo de obra nós estamos construindo, irmãos? Isso fala sobre uma mudança de cultura. Porque ouro, prata e pedras preciosas fala de entregar o melhor, fala de dedicar o que nós temos de melhor. Nós precisamos mudar a mentalidade de que é para Deus, o importante é fazer de qualquer jeito, mas o importante é Deus recebe qualquer coisa. Amém? Misericórdia. Deus não recebe qualquer coisa. Essa é uma mentalidade errada de é para Deus, chega 5 minutos lá, a gente faz de qualquer jeito porque Deus recebe. Irmão, se for para fazer de qualquer jeito, não faz. Esse é um coração, uma mentalidade errada de faz para Deus de qualquer jeito. Você não faz de qualquer jeito lá fora, por que para Deus nós fazemos de qualquer jeito? Então a Bíblia está dizendo sobre construir com excelência. E que tipo de construção nós estamos edificando? Porque para Deus tem que ser melhor do que lá fora. Eu estava conversando com o pastor Neto, e ele estava me contando, né, tudo o que eles têm feito lá na igreja Burn, e ele estava me falando o porquê que eles têm esse trabalho com tanta excelência. Porque ele diz: quando eu não era convertido, eu fui num show, um show de rock secular, e ele ouviu o quanto que eles dedicaram, eram os melhores instrumentos, preparado eles musicalmente, eles eram profissionais, eles estavam dando o que eles tinham de melhor, sabe para quem? Para um público humano.
Ele falou, como que nós vamos fazer menos que isso se nós temos alguém mais importante que é Deus? Nós não estamos fazendo para pessoas, irmãos, nós estamos fazendo para Deus. Se para pessoas, as pessoas lá fora estão fazendo com tanta excelência, nós não estamos fazendo para qualquer um, nós estamos fazendo para o Senhor. Nós precisamos ter essa revelação e essa dedicação. Posso ouvir um amém? Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Quem achou, diga amém. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Por que Paulo está dizendo para você manter firme e inabalável? E ele está falando isso no contexto da igreja de Corinto, mas serve para nós hoje. Ele está dizendo para você manter firme e inabalável porque ele sabia que ia vir crise, ia vir dificuldade, ia vir luta, ia vir chateação, ia vir problema. Seja sincero, quantos aqui já pensaram em desistir? Eu penso quase todo dia, irmãos, não tenho vergonha de falar isso. Sabe por quê? Porque na verdade pensar em desistir é natural, e quando nós temos dificuldade, nós olhamos para a dificuldade. O desistir é o problema quando você toma uma decisão precipitada. Por quê? Você vai lá e faz besteira. Mas quer um exemplo? Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos convictos. Mas quando nós olhamos para as circunstâncias, nós pensamos em cair. Lembram de Pedro? Pedro quando sai do barco, ele andou sobre as águas, sim ou não? Sim. Por que ele afundou? Porque ele parou de olhar para Jesus e olhou para a circunstância. A nossa vida não é diferente, irmãos. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, nós estamos firmes, convictos. Mas quando nós olhamos para o problema, nós pensamos em desistir. Então a grande questão não é pensar em desistir. A grande questão é não toma a decisão precipitada. Volte a olhar para Jesus e permaneça em Jesus. Continuando o texto que eu nem li. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão, não é inútil. O que Paulo está dizendo? Paulo está encorajando a igreja a dizer, vale a pena trabalhar, vale a pena permanecer, vale a pena continuar firme, vale a pena trabalhar com excelência. Irmão, sabe por que existe a igreja? Porque existe gente que chegou aqui hoje 4:30 da tarde para preparar o culto para você estar aqui. O culto não acontece sozinho, precisam de pessoas com excelência, pessoas que doam o seu tempo, doam o seu dinheiro, doam o seu coração, dão tudo que tem, isso é uma oferta. Além das ofertas e dízimos financeiros, monetários que existem outras maneiras também que nós ofertamos ao Senhor, nosso tempo, a nossa capacidade, o nosso coração. E Paulo está dizendo assim, mantenha-se firme, que nada venha abalar vocês, continua dedicado, porque você sabe que todo o trabalho que você tem feito não é em vão, vale a pena, Deus está olhando para você. Isso fala de excelência, irmãos. Por isso quando Paulo diz que eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento, está dizendo, não importa qual fase você está, o que é importante tudo é para Deus. Porque não importa se você começou, se você está continuando, se você vai começar daqui para frente, mas o importante continua, porque está deixando um legado até a volta de Jesus. Isso fala de excelência. Por isso nós precisamos aprender a mudar a cultura do nosso coração. Por isso nós precisamos entender o propósito, porque um vai plantar, o outro vai regar, o outro vai colher, mas a grande questão, naturalmente trazendo para a nossa vida, irmãos, é o seguinte: plantar é opcional, planta quem quer, mas a colheita é obrigatória. Você é obrigado a trabalhar? Não. Você é obrigado a participar? Não. Mas a partir do momento vai vir uma colheita. E a grande questão é, como que você está preparado para isso? Que tipo de colheita nós estamos recebendo? É aquilo que nós estamos plantando. Que tipo de plantação nós estamos fazendo? Porque os frutos, irmãos, eles são reflexos das nossas plantações. Se não dá para você colher manga se você está plantando maçã. É ilusão você esperar receber algo se você está fazendo outra coisa. Olha para o seu irmão, diga isso. Fala, os frutos... Olha para o seu irmão. Os frutos são reflexos das nossas plantações. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos, irmãos. Então nós precisamos preparar a terra, nós precisamos plantar, precisamos regar, cultivar, adubar, podar e colher. Isso faz parte do ministério. Você quer ser saudável? Vai ter momento de poda, vai ter momento de colheita, é muito bom, mas vai ter momento também de cultivar. E como que isso eu aplico no ministério?
Através do amor, através do respeito, através do compromisso, através de dar importância, valor, comprometimento, de nós realmente termos amor um pelo outro. Isso é uma forma de expressar o amor de Cristo também. Tudo isso é plantar, tudo isso é regar, tudo isso é cultivar. Por isso nós precisamos mudar a cultura do nosso coração. Preste atenção no que eu vou falar. Muitos na igreja, eles atuam ou eles vêm como voluntário. Mas Deus não quer que nós sejamos apenas voluntários, mas nós precisamos ser servos. Entenda isso, servo pode parecer uma palavra, é muito pesado. Sabe o que significa servo, meu irmão? Quem arrisca aí? O que significa servo? É uma palavra bonita para dizer que é um escravo. Mas a Bíblia diz que nós somos servos de Cristo. Não sou eu que estou dizendo. É por isso que a gente precisa mudar a cultura. Nós não estamos fazendo para o pastor. Nós não estamos fazendo para o irmão. Porque se você fizer para o irmão te chateou, você vai ficar emburrado e vai embora. Agora, se você faz para Deus, você continua, porque é Deus que está olhando para você. Então, precisamos mudar essa cultura, que nós, para fazer com excelência, não é voluntário, mas é servo. A Bíblia nos ensina a ser servo, porque hoje nós temos um Senhor. E quem é o Senhor é quem governa. E se Jesus é nosso Senhor, nós não temos mais direito. Servo nada mais é aquele que não tem mais direito. Servo é aquele que entende que tem um Senhor. E o que o Senhor decide é que é a vontade. E o Senhor dessa igreja, o Senhor da nossa vida, quem que é? Jesus. Então a nossa vontade tem que ser a vontade de Jesus. Ou seja, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entendemos que nós não temos mais direitos. Nós não tomamos mais decisões, porque hoje nós servimos o Senhor. Se você acha isso pesado, talvez você não entendeu o que é o Evangelho. Se você acha que isso é pesado, é porque não te explicaram direito o que é o Evangelho. Porque o Evangelho não é benefício, o Evangelho é seguir Jesus. Então nós precisamos entender e mudar esse coração voluntário para um coração de servo. Sabe por quê? O voluntário, ele faz quando quer, se der e quando tiver tempo. O servo, ele se envolve e tem compromisso, comprometimento. Sabe qual a diferença do voluntário para o servo? Vou te explicar. Eu não estou dizendo para você cancelar casamento, cancelar festa de aniversário, nada disso. Mas sabe qual a diferença de um voluntário para um servo? Entenda isso. Nós vamos fazer a escala do mês de agosto. Eu ia pregar isso num culto para os ministérios, mas eu decidi pregar isso para a igreja toda porque é importante mudar essa cultura. Você é obrigado a participar? Não. Você é obrigado a se envolver? Não. Você vai ser apontado por isso? Não. Você é amado do mesmo jeito. Você não está aqui pelo que você faz. Você está aqui por quem você é amado. Mas eu quero te ensinar isso para mudar a cultura, para nós entendermos que Deus não nos chamou apenas para receber, Deus nos chamou também para ser um abençoador, amém? Pensa comigo, se a vontade de Jesus fosse apenas a gente ir para o céu, quando a gente aceitasse Jesus, já ia embora. Se Deus permitiu que nós continuamos aqui, é porque tem um propósito, sim ou não? Então, sabe qual é a diferença de servo para voluntário? Voluntário é assim: se eu não tiver nada, eu ajudo, conta comigo. É mentira, não pode contar, porque ele só pode contar com ele se não tiver nada. Ou seja, não é prioridade aquilo que você está chamando ele para fazer. Agora, sabe o que é o coração de um servo? Escala de agosto? Pode me colocar aí dia 20. Dia 20 eu não tenho compromisso, pode me escalar. Claro, não vai te colocar num dia que você tem compromisso. A agenda é para isso, para você saber o que pode e não pode. Aí chega dia 19, o irmãozinho falou, vou fazer um churrasco lá amanhã, mas vai começar às 8 e vai terminar às 10 da noite. Ah, beleza, tem alguma coisa? Não, tem mais desmarco. O líder tal, então, sabe o que é? Imprevisto, eu não vou conseguir. Isso não é coração de servo, isso é coração de voluntário. Você só participa e só ajuda na obra se você não tiver nada. Porque o servo, sabe o que é o servo? Fala, não posso ir no churrasco porque eu já tenho um compromisso marcado faz um mês. Sabe por que a gente desmarca tanta coisa? Porque muitas vezes servir o Senhor não é prioridade. Nós priorizamos nosso horário de trabalho, nós priorizamos nossas contas, nós priorizamos tantas coisas, mas muitas vezes nós não priorizamos o Senhor. Então o coração de voluntário é aquele, quando der eu faço. O coração de servo é, me colocou nesse dia, eu vou estar. Entende? O coração de servo é aquele que chega no horário feliz. O coração do voluntário é aquele que chega na hora e olha lá se não atrasa e chega reclamando. O coração do servo é aquele que sempre está disposto a servir. O coração do voluntário é aquele que se não tiver nada, espera que sábado à noite eu te aviso. Se eu não tiver nada eu vou. Isso não é coração de servir. Nós precisamos aprender a entregar o nosso melhor, irmãos. O nosso tempo, o nosso coração, o nosso bolso. E não fazer por obrigação, mas fazer por amor. Esse é o propósito. Fazer por amor. E isso nós precisamos mudar a cultura. Para com esse negócio de que o importante é fazer. Não, o importante é ajudar. O importante é ir. O importante é eu estar lá. Irmão, se for para fazer reclamando, olha para o seu irmão e diga assim, faz não.
Sabe, às vezes se você for seguir uma direção reclamando, é melhor você não seguir a direção. Não reclame, mas não faça. É porque pediu isso, eu vou fazer. Se vai fazer reclamando, não faz. Olha o que a Bíblia diz. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, 23. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando sobre expectativa. Tudo que você for fazer, não faça com a expectativa que alguém vai te reconhecer, mas faça para Deus. Todas as vezes que você fizer esperando um aplauso, esperando um elogio, esperando um muito obrigado, ainda que um muito obrigado é o mínimo, né? Uma forma de gratidão. Mas todas as vezes que você fizer com esse coração e não te der um obrigado, vou ajudar mais não. Ajudo toda semana, nenhum obrigado falou. Tá vendo? Agora não precisa mais de mim, porque o outro entrou lá, está fazendo. Para com isso, gente. Vamos avançar. Nós estamos num tempo de mudança, de crescimento. Por isso, a Bíblia diz o quê? Que tudo que você fizer, faça de todo o seu coração, faça com excelência. Não para homens, mas para o Senhor. Não importa se as pessoas reconheceram ou não. Não importa se as pessoas elogiaram ou não. Não importa se as pessoas estão vendo ou não. Mas faça para o Senhor. É isso que Paulo está dizendo. E olha o versículo 24 que diz. Colossenses 3, 24 diz: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Mais uma vez ele fala sobre recompensa. E ele diz que isso é para quem o serve a Cristo. Irmãos, para quem que nós estamos fazendo? Eu vou fazer porque eu gosto do líder tal. Ilusão, você gosta hoje, vai andar 2 meses, não vai gostar mais, vai parar de fazer. Porque é momentâneo. Agora, quando você faz para o Senhor, você permanece. Por quê? Você está servindo a Deus. Não vou fazer mais porque ninguém dá valor. Então você faz para ser valorizado ou você faz para o Senhor? Não vou fazer mais porque ninguém me elogiou. Irmãos, não vou fazer mais porque nunca mais ninguém postou que eu sou legal. É para isso? É isso que motiva a gente a fazer algo? Então a Bíblia está dizendo que tudo que nós fizermos, tudo, a motivação certa tem que ser no Senhor, não em pessoas. Ele está nos ensinando que a nossa expectativa não tem que estar em pessoas, mas tem que estar no Senhor. Por que a nossa expectativa tem que estar no Senhor? Porque Ele diz que você tem certeza, você sabe que tudo que você faz para o Senhor, você vai receber uma recompensa. Há uma herança disponível. Porque nós fazemos isso para Cristo, nós estamos servindo a Cristo. Isso muda tudo, irmãos. Sabe por que eu permaneço, mesmo quando sou injustiçado, mesmo quando falam mal de mim? Porque eu não faço para pessoas. Eu confesso que se eu fizesse para pessoas, eu já tinha ido embora faz tempo. E eu tenho certeza que a sua vida não é diferente. Porque todas as vezes que nós colocamos a nossa expectativa em pessoas, nós nos frustramos. Mas quando nós colocamos a nossa expectativa em Deus, do Senhor sempre cumpre a palavra. Ele é fiel. O Senhor não muda. Há uma garantia. O que o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir. Por isso nós precisamos entender qual que é o nosso propósito como igreja. E essa mudança de cultura tem que acontecer. Se você só serve porque não tem nada para fazer, está errado. É melhor não fazer. Porque a igreja ela não precisa de pessoas que façam do jeito que elas querem. Do meu jeito, o horário que eu quero, do jeito que eu quero. Não, nós precisamos entender que se nós vamos fazer para Cristo, nós vamos fazer o melhor, vamos entregar o melhor. Amém? E a grande pergunta nessa noite que eu quero te fazer é: nós fazemos e servimos o Senhor por obediência ou por conveniência? Há uma grande diferença. Porque obediência é, custe o que custar, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu fique chateado, mas eu estou junto. Conveniência, sabe o que é? Se for do meu agrado, conta comigo. Conveniência é, se me favorecer, eu estarei. E daí, por que muitas vezes nós temos dificuldade de servir o Senhor? Porque nós fazemos por conveniência. Vou dar exemplo, não é nada direto, é um exemplo básico, que é uma realidade em qualquer lugar. Às vezes a gente tem uma luta, uma dificuldade para conseguir um irmão para tocar um violão na classinha, na clínica. Mas se a gente for fazer uma conferência, todo mundo não tem agenda nenhuma. Por quê? Porque é conveniente eu tocar num dia que a igreja está cheia. Mesma coisa o diaconato, mesma coisa os outros ministérios. O que eu estou querendo dizer? Qual que é o motivo do nosso coração? Hoje vai ter um culto, mas só vai ter 3 pessoas. Será que vai ter briga? Não, eu quero tocar, eu ponho na escala. Não, hoje eu não posso, hoje eu tenho que dar banho no peixe, hoje eu vou levar o passarinho para passear. É um monte de história que aparece. Agora, quando tem algo que não vai ter espaço, que a igreja está cheia,
É uma briga. Estou dando um exemplo. Isso não da igreja local. Aqui não acontece isso, graças a Deus, né, irmãos? Mas as outras igrejas acontece muito. Então nós temos que entender por que nós servimos o Senhor. Por conveniência ou por obediência? Porque conveniência é, eu vou ser reconhecido, conta comigo. Obediência é, não é para mim que você está fazendo, é para Deus, não vem me cobrar nada. Você entende a diferença? Nós aprendemos muito isso com Davi. Davi passou essa situação. A Bíblia diz que quando Saul morreu, é interessante, nós vemos que Saul estava tão preocupado em perseguir Davi, que ele esqueceu de trazer a glória de Deus de volta para Israel. Mas a primeira coisa que Davi faz quando Saul morreu é trazer, ou tentar trazer, a glória de Deus de volta para Israel. Até então estava na casa de Abinadab, estava lá em Judá. E é interessante que nós vemos no texto que quando Davi vai buscar a arca, ele vai com a intenção boa, mas ele quer algo fácil, prático. Ele vai, então ele pega o Zaiaiô, coloca numa carroça, coloca a arca numa carroça e quer levar. A intenção é boa, irmão? Sim ou não? Sim. Mas o que acontece? Muitas vezes nós estamos preocupados com velocidade, nós estamos preocupados com agilidade, nós estamos preocupados com conveniência. Não, vamos fazer do jeito mais fácil, vamos fazer do jeito mais rápido. Nem sempre o mais rápido é melhor. É melhor eu ir devagar para a direção certa do que eu estar correndo para a direção errada. E nós vemos aqui que Davi, então, ele coloca a arca sobre o carro de boi, sobre os bois, e o boi tropeça e a arca vai cair, para ganhar tempo, não dá tempo de ler. Depois você lê 1º e 2 Samuel. E quando a arca vai cair, Uzá coloca a mão e o que acontece? Gera morte. E é interessante que nós vemos que a arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Uzá e Aiô e o seu irmão, que foi nomeado como o líder, o responsável para cuidar da arca, Eleazar, eles eram alguém que conviveram com a arca. Mas aqui a gente aprende que a mesma arca que gera vida, se nós não tivermos reverência, amor, gera morte. A mesma arca que ficou por 20 anos na casa de Abinadab, no momento, gera morte. Mas a mesma arca que fica na casa de Obed-edom por 3 meses, gera vida. Ou seja, a presença de Deus, a mesma presença de Deus que gera vida, gera transformação, se não tiver amor, reverência, gera morte. Alguém com uma boa intenção morreu por quê? Porque não teve reverência, não teve cuidado, tentou ser conveniente. Porque a Bíblia diz lá em Crônicas que a forma certa de levar a arca era colocar sobre as varas e as varas nos ombros. Ou seja, como que nós estamos lidando com a palavra de Deus? Nós falamos que nós estamos num tempo de mudança de cultura. Nós estamos chegando 1 hora mais cedo, um mínimo. Tem gente que chega 1h30, a banda, por exemplo. Mas o que acontece? Meia hora antes do culto, a gente está soltando um timer aqui, o ambiente está pronto, nós vamos orar. Porque se não tiver consagração, o que nós estamos fazendo aqui? Quando você chega, o pessoal já orou, já preparou, porque nós estamos aqui para preparar o ambiente para o Senhor. Porque nós não fazemos para homens, nós temos que fazer para o Senhor. E quando nós vemos isso, irmãos, nós estamos aprendendo que a mesma glória de Deus que gera vida, se não tiver temor, se não tiver reverência, gera morte. Às vezes a boa intenção, vamos fazer de um jeito rápido, mas não. E aí, cadê a oração? Senão a gente vai fazer um monte de coisa em nome de Deus, mas Deus não está. É fácil chegar e falar, Deus falou. Irmãos, quando alguém chega e fala, Deus falou, amém, acabou o argumento, vai discutir com o que Deus falou? Mas hoje é muito conveniente eu falar, Deus falou. Deus mandou eu ir para Disney e ficar lá, porque é para eu evangelizar o Mickey, o Pateta. Amém. Eu vou questionar o que Deus falou? Mas você já percebeu que é conveniente hoje a gente colocar Deus falou onde é aquilo que eu quero? Mas é difícil a gente ouvir Deus falou quando é algo que vai me confrontar. Não ouvi de Deus ainda, estou esperando. Porque hoje nós vivemos muito conveniência. Mas é a obediência, isso é a mudança de cultura. Quando nós vivemos a obediência. E que isso nós aprendemos? Que depois que gera morte, então a arca vai para a casa de Obed-edom, fica por 3 meses lá. Então Davi novamente volta. E agora ele faz da maneira certa. Ele coloca as varas na arca e leva sobre os ombros, como diz em Crônicas. E a Bíblia diz que a cada 6 passos, eles paravam e sacrificavam ao Senhor. Sabe o que isso representa, irmãos? Preço. Eles dedicaram preço, tempo, dinheiro, porque imagina, a cada 6 passos, sacrificar animais lá não é barato. E a Bíblia diz que a cada 6 passos eles paravam e sacrificavam ao Senhor. Sabe o que isso mostra? Olha para o seu irmão e diga assim, obediência. Sabe por quê, irmãos? Isso nos ensina algo. Quando Davi dá 6 passos, para tudo para consagrar a Deus, para sacrificar,
é dependência. Falar, Deus, essa é a sua vontade? E sabe o que isso a gente aprende? Obediência e esperar no Senhor. Porque se tivesse errado, eles só erraram 6 passos. Porque a cada 6 passos eles estavam consultando o Senhor para saber, Deus, essa é a sua vontade? Se tiver errado, não está difícil voltar. Só voltar 6 passos. É agora, Deus, para onde é que o Senhor quer me levar? Agora a gente muitas vezes quer pôr no carro de boi, vamos com pressa, vamos, vai rápido. O importante é fazer. Não. Se não tiver excelência, não tem que fazer. Porque custa caro quando cai, gera morte. Fala, nossa, nós erramos, mas gera preço, gera um prejuízo, gera morte. É muito mais fácil eu depender de Deus. Falar, Deus, está certo, é isso que o Senhor quer. Mas qual o problema? Nós aprendemos muitas vezes e aí ligamos o piloto automático. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Assim como o povo no deserto, existia uma nuvem que cobria eles naquele momento e direcionava eles para uma dependência. Enquanto a nuvem está andando, eles guiam, eles vão junto. Mas quando a nuvem para, eles param. Por quê? Nós precisamos aprender a depender do Senhor. E ter um coração obediente, ter um coração de servo Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Porque eu não quero fazer algo só por fazer. Mas eu quero ter um coração ensinável. Eu quero ter um coração dependente do Senhor. Isso nos mostra também de ter uma responsabilidade. Porque como eu disse, a Bíblia fala que Eleazar ele foi consagrado, ele foi titulado como alguém para cuidar da arca. Mas no momento que os Aiaiô estão na carroça, a Bíblia não comenta sobre Eleazar, não fala sobre ele. E ele deveria estar lá, porque se ele era o responsável. Muitas vezes nós estamos negligenciando aquilo que Deus confiou na nossa mão. Por isso é tempo de nós termos obediência e realmente não estar preocupado só com velocidade, mas nós dependermos de Deus, entender que vai ter preço, tem que ter reverência, tem que ter amor. Nós precisamos confiar em Deus. E para isso nós precisamos estar sensíveis. Sabe por que muitas vezes nós ficamos chateados, queremos abandonar tudo, destruir tudo, acabar com tudo? Porque nós estamos com um coração muito mais de voluntário, que se der eu faço. Um coração muito mais de alguém que é conveniente. Se for produtivo para mim, se for agradável para mim, eu estou junto. Ah, mas hoje... Gente, vamos fazer uma oração aqui 7 horas da manhã e precisa de alguém para pregar. Ah, não dá, eu vou trabalhar. Aí se está no trabalho, fica em paz. Mas eu estou dizendo, aparece tudo. Agora falou, mas vai precisar de alguém para pregar no culto. E um culto só, o culto vai estar cheio. Será que tem alguém? Será que a gente acha alguém daí, irmãos? Será que aparece alguém? Agora se a gente falar, vamos fazer uma campanha, vamos orar 4 horas da manhã na igreja. Quem prega segunda? Será que a gente vai achar bastante gente brigando para pregar? É porque o nosso coração muitas vezes está muito mais na conveniência do que na obediência. Uma história uma vez eu ouvi, a banda já pode subir. Uma história que uma vez eu ouvi, dizia assim que uma pessoa foi para a igreja e todas as vezes a expectativa dela era cantar para Jesus. E ela queria cantar no culto. E um certo dia o culto acabou e aquela mulher muito brava foi lá falar com o pastor, falou, pastor, estou muito brava e chateada. Ele falou, por quê? Porque há anos eu espero uma oportunidade para cantar Jesus. E você nunca me deu uma oportunidade para cantar para Jesus. E ele falou, sério, irmã? Não seja por isso, pode cantar agora. Daí deu o microfone para ela, falou, agora, todo mundo já foi embora, a igreja já acabou, o culto acabou. Ele falou, mas você quer cantar para Jesus ou você quer cantar para as pessoas? Irmãos, muitas vezes a gente está muito mais preocupado de apresentar algo para os irmãos do que para Jesus. Se não tivesse ninguém nesse culto hoje, nós começaríamos às 18 horas... Iríamos entregar adoração, iríamos pregar a palavra. Algo que eu ouvi do meu amigo pastor Samuel Coelho, ele disse, a mesma intensidade que eu prego para uma pessoa, eu prego para 5.000 pessoas. Porque eu estou lá para entregar para Jesus. Isso tem que nos ensinar sobre excelência, irmãos. Se a quantidade faz você fazer ou não, isso a motivação está errada. Se tiver 2 pessoas lá no resgate, né, Dai? Eu tiver 35, a intensidade é a mesma. Porque nós separamos aquele tempo para servir, para ensinar, para abençoar. Ah, se todo mundo vai valorizar ou não, é outra história, mas vai ter. Intercessão, mesma coisa. E tantos outros ministérios, nós precisamos entender que nós fazemos para o Senhor. Esse culto não é para nós. Ah, teve um monte de mudança, mas é para o Senhor. Eu quero te desafiar a você se envolver à obra do Senhor. Você quer crescer? Se envolve, não anda sozinho não. Não fique sozinho. Talvez você já está com a gente há um tempo, eu quero te desafiar, procura o Léo, Diaconato, procura a pastora Gi, Classinha, procura o Patrick Mídia, tem o Social, o Miro, tem tantos outros ministérios, tem o Resgate, tem a Intercessão, tem a Cozinha com a Aline, tem a Secretaria com a Lane.
passo aqui horas falando sobre os ministérios. Mas com certeza tem alguma área que é seu perfil. Eu quero te convidar a você participar e ser servo. Não é apenas um voluntário que faz quando dá. Mas um servo que fala, eu estou disposto a servir, porque eu não estou fazendo para homens. Eu estou fazendo para o Senhor. Quero te convidar a fechar seus olhos nesse momento. Entrega o seu coração para Ele nessa noite.